Há mais de 40 anos, a Paulus Editora lançava o primeiro título da coleção Amor e Psique. E de lá para cá, os seus livros vêm contribuindo com a formação humana dos nossos leitores. Eu sou Jennifer Silva e faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. E hoje, em nosso estúdio, nós recebemos a autora Maria Alci, ela que é coordenadora da coleção Amor e Psique, é também psicóloga, terapeuta, especialista nas áreas de educação e clínica e também mestre em psicologia social pela PUC São Paulo. Maria Alci, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jennifer. Vamos conversar um pouco, então, sobre a coleção, não é mesmo? Maravilha, Maria Alci. E hoje, para começar, queria que você contasse para a gente um pouco da história dessa coleção, né? Quais são os objetivos, como que o Amor e Psique chega à Paulus Editora. Então, vou contar um pouco da história. Tenho que contar um pouco da história do Léon Bonaventure, que ele veio para o Brasil em 1967 e clinicou aqui por uns anos, ele e a esposa dele, a Iete, e depois voltou para fazer um ano sabático na França, em 1980. Até lá, nada a ver com a Paulus. Quando ele voltou desse ano sabático, ele voltou com essa ideia de trazer autores junguianos para serem traduzidos e colocados aqui para as escolas. Porque ele tinha feito em Zurique, no Instituto de Zurique, toda uma formação da psicologia de Jung. E ele já tinha trazido a coleção, as obras completas, para ser traduzido pela Vozes, que de 67 a quase 80, sei lá, por aí, eles fizeram várias traduções de toda a coleção. Então, aí não era a tradução do Jung, mas de autores que falavam, né, do Jung. Isso foi 1982, mais ou menos, que ele trouxe esta ideia. Naquela época era Paulinas ainda, depois se tornou Paulus. E aí acharam boa ideia, em 83 começou a tradução do primeiro livro, e em 84, portanto, esse ano, né, fazendo 40 anos, foi a tradução e a publicação do primeiro livro da coleção. Então, o primeiro livro foi do James Hillman, que era uma busca interior em psicologia e religião, e foi traduzido pela Araceli Martins, que no evento que fizemos em 2023, no final, sobre os 40 anos da coleção, ela estava presente, que é uma das tradutoras da coleção, né, que mais traduziu. E esse é o Léon, né? Mas por que Jung, né? Quer dizer, a gente pode pensar por que uma que ele estudou lá no Instituto Jungiano. Outro, o Jung é um psiquiatra suíço que tinha interesse em entender o ser humano. Por que o ser humano agia assim ou assado? Por que era esse tipo de comportamento? Lógico que antes dele existia Freud e outros psiquiatras que também estudavam os comportamentos humanos. E Jung foi ampliando e percebendo que tinha uma gama enorme de temas ligados ao ser humano, né? Então, todas as religiões, as mitologias, ele foi estudando tudo isso. A alquimia, ele era um curioso da alma humana e tinha muito amor pelo ser humano, né? E aí ele foi se diferenciando de Freud, porque ele colocava não só a gente no inconsciente pessoal, quer dizer, a gente agia por uma repressão, por isso ou por aquilo, mas que os comportamentos também vinham de uma base comum. Somos todos um, né? Nós somos uma espécie. E aí ele entra nos arquétipos, né? Que são aquelas prontidões até que a gente tem da espécie humana e percepções, né, da espécie humana, de ser mãe, de ser pai, enfim,
vários movimentos da alma, eu diria, e inclusive a espiritualidade, né? Então, Jung também entra nessa parte das religiões, da espiritualidade, vai mostrar como isso faz parte da alma humana. Então, isso, vamos dizer, combinou muito com uma editora como a Paulus, né? Que também trata dessa espiritualidade, dessa busca. E você veja, o primeiro livro é uma busca interior, né? Sim. Então, essa foi porque Jung e o Leon, como um dos pioneiros, junto com Nise da Silveira e Pietro Sandor, que também acredito que são os 3 pioneiros dentro da psicologia, né, no Brasil. Uma coisa importante é que o Leon faleceu, ele faleceu em 2021, quando ele terminou um livro e foi lançado logo após a morte dele. Ele faleceu em começo de novembro e o livro foi lançado começo de dezembro. Ele não chegou a ver, e esse livro são de escritos dele, palestras, enfim, que é o Miscelânea. Também vale a pena. Que bacana, Marielci. E tenho certeza que muitas pessoas, né, muitos coordenadores passaram ao longo desses 40 anos. E conta pra gente um pouquinho da contribuição, né, de cada um deles até a gente chegar à coleção que a gente tem hoje. Então, iniciou a coleção com o Leon, aí ele veio e conversou com o padre Ivo Storniolo, que faleceu em 2008. E eu entrei também, ele me convidou para fazer parte. O que era fazer parte? Sugerir livros, sugerir tradutores, e assim a gente começou. O padre Ivo, que estava na Paulus, era um funcionário da Paulus, ele era muito ligado a isso, ao Jung, tinha feito trabalho sobre, etc. Então, ele estava muito interessado. E nesse início, a gente chegou a ter 3, 4 livros por ano saindo. E as pessoas procuravam muito, porque isso não existia, né? Uhum. Até uma época, quer dizer, isso começou em 82, nos anos 90 foi assim, a editora passou por vários, vamos dizer, diretores editoriais aqui da Paulus. Nós tivemos vários. Eu me lembro de alguns que foram mais marcantes, como o Padre Paulo, Basaglia, o Padre Tonon. Alguns foram, a gente teve maior contato, eu diria. Mas agora o Padre Jackson, que também estou tendo um maior contato. Então, foram pessoas que nos incentivaram muito a coleção dentro da Paulus. E aí fora, as pessoas, na verdade, procuravam a gente como procuram até hoje. Claro. Maria, você tem um livro legal, você não quer traduzir? Olha, porque a gente nem dá conta. Hoje tem muito mais facilidade via internet. Sim. Mas, e você acha os livros via internet, pode sugerir, e as editoras estrangeiras mandavam catálogos. Então, através dos catálogos da Daryl Sharp, de outros editores, né, estrangeiros, a gente tinha os vários livros, né? E assim foi sendo formado, com a contribuição de muita gente anônima, que nos lembrava de tais livros. Aí a gente lia, conversava e resolvia. Padre Ivo era muito presente até 2008. Quando ele faleceu, ficou somente o Leon e eu. A Iete, a mulher do Leon, também sempre lia e sugeria, apesar de não estar na coordenação, ela era uma pessoa muito participante, né? E assim foi. E agora, com o falecimento do Leon, entrou um amigo do Leon também, meu amigo, que é o Franklin Shank,
que também fez curso na Suíça e se formou pelo Instituto de Zurique. Legal. E esses são os coordenadores, poucos, né, até agora. Mas cada um à sua maneira, né? E quais as mudanças, assim, que a gente pode trazer dentro de um panorama histórico da coleção? Como era a coleção há 40 anos atrás? Como que ela foi se transformando? O que a gente consegue destacar? Então, o que a gente consegue destacar, por exemplo, tem uma importante transformação foi o início dos autores nacionais. Quer dizer, até eu tenho meu livro aí. Mas não existia publicação de nenhum autor, porque não existia curso ainda de pós, não existia formação ainda completa. E aí começam algumas pessoas a escreverem livros e que começaram a fazer parte da coleção. Tem o da Mário, tem o livro sobre o pai, que é muito interessante, do Alberto Lima. Então, essas pessoas foram escrevendo e foram trazendo. E a gente foi montando. Tem o Família em Foco, que eu escrevi, eu organizei, né? Família em Foco, a ideia era, sobre as lentes do cinema, é analisar alguns filmes que tratam do tema família. E por que o tema família necessariamente? Porque existe uma associação que estuda a Bratef, que estuda a família. E uma das pessoas, a Marfisa Reis, que é uma das organizadoras, amiga, que nós organizamos o livro, ela é dessa associação, né? Então, isso acabou vários autores, pessoas escrevendo sobre o significado dessas relações em vários filmes. Isso ficou muito interessante. Tem o livro dos encontros junguianos, que também os encontros foi marcante. Acho que por volta de 2000 que começou os encontros junguianos, e aí nós vamos ver algumas fotos desses momentos. Você tem uma proposta aqui do marketing, iniciou assim, para divulgação maior da coleção, que a gente eles propuseram, não, né? Uma proposta de fazer encontros mensais sobre algum tema, porque nisso a coleção, no ano 2000, já tinha bastante livro. E aí nós tivemos, acho que 52 encontros. Nossa, que bacana. Que foram alguns anos e acabou por uma questão interna da Paulus, mas era muito procurado, a ponto de algumas faculdades considerarem esse evento parte de estágio dos seus alunos, assistir às palestras. E aí todo mundo também queria fazer palestra, né? A gente fez como uma palestra paga, porque eu acho que o professor tem que ser pago. Com certeza. Então era uma palestra paga, num valor de psicólogo e não de terapeuta e não de professor, que é muito menor. E então os palestrantes ficavam muito felizes. E se vendia livros. Era um cafezinho, era um encontro. Sim. Um debate, etc. E algumas dessas palestras se tornaram artigos para esse livro, Encontros de Psicologia Analítica, né? Em que eu organizei. Eu organizava o evento junto com secretários, gente aqui. Primeiro acontecia dentro da próprio prédio da Paulus, o prédio dos escritórios, né? Que em cima tem um anfiteatro. Então fazíamos lá. Depois, quando a Fapcom ficou pronta, passou para ser, não no teatro da Fapcom, que é muito grande, mas numa sala de aula da Fapcom. Mas, e nessa época, nós chegamos a trazer alguns autores estrangeiros. Né? Por exemplo, uma delas
da Caixa de Areia, que veio para cá, veio falar sobre a Ruth Anman. Então, e o livro dela também foi lançado na mesma época. Então, teve vários, assim. Então, esses são momentos dentro importantes, né? O momento da entrada dos autores, o momento dos eventos que foram para divulgar e foram muito bons. E foi a Rosane, agora me fale sobre o nome dela, que teve a ideia. E eu achei que foi brilhante, realmente deu muito sucesso. E assim fomos indo. E uma das mudanças foi a mudança de capa. Com 25 anos, ela passou da capa branca para uma capa prateada. Que a gente pode ver aqui na nossa tela. Então, foi isso, né? E além, né, assim, ao longo desses 40 anos, muitos temas norteiam esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, Marilci. Se você pegar os primeiros livros, a gente tem só a sequência dos livros editados, né? Mas daí eles foram ficando 5, 10, 20, 30 livros, 40. Então, já estava com um número suficiente para a gente dividir em temas. E nessa época dos 25 anos, se eu não me engano, foi quando me pediram para fazer um catálogo, né, explicando, propondo temas e explicando cada um deles, do que se tratava. E os livros que caíam nesse tema. E até hoje a gente tem funcionado assim. Cada livro publicado vai para um desses temas. Então, a gente tem um autoconhecimento e dimensão social, parece muito amplo, mas tem vários livros que eu posso até mencionar aqui, alguns, posso ver aqui para você? E eu vou te dizer alguns. Por exemplo, A Família sob o Foco, sob a Lente do Cinema, a Família em Foco, cai nessa dimensão social. Psicologia Profunda e Nova Ética cai aqui, Meditações do Arcano também, dos arcanos maiores. Então, veja, fala um pouco de autoconhecimento e um pouco da dimensão social. Aí você tem Psicologia e Religião, que tem a busca interior, a busca do sentido, agora esse é mais recente, da Von Franz. Contos de fadas e histórias mitológicas tem muito, porque a autora, a Marie-Louise von Franz, é muito querida dentro dos junguianos e ela trata muito desses temas. Então, tem vários livros dele, como nós vimos A Sombra e o Mal, aí, entendeu? A individuação dos contos de fada, a interpretação dos contos de fada, que foi o primeiro livro que eu traduzi, né? Antes de vir para Paulus até. Daí você tem corpo, psicoterapia e imagem, né? Tem várias, como a psicoterapia com crianças, que é mais recente, sombra, e tem vários, A Sombra e o Mal, etc., o arquétipo do Pur, também sobre maturidade e envelhecimento, o velho sábio, a velha sábia, e tem outros até, que eu diria para você que vale a pena para maturidade e como é que fala? E envelhecimento. Por exemplo, No Meio da Vida, A Passagem do Meio, do Hollis. O Hollis é um dos autores também bastante traduzidos por nós e já veio ao Brasil umas 2 vezes e uma para Paulus também, né? Bacana. Então, feminino, masculino, relacionamento parceiro, sonhos, e corpo e dimensão fisiopsíquica, que é mais recente, alguns autores sobre isso, e esses escritos diversos, biografias e entrevistas, porque tem livros como o do Marcos Quintais, que é Letras Imaginativas, mesmo Miscelânea, que são escritos diversos. E tem alguns mais biografias, como o do Jung, né, a história dele, entrevistas também, tem entrevistas com a Von Franz. Então, nós fizemos essa tentativa, se bem que tem livros que caem em duas
Dois temas, né? Mas a gente tentou fazer para nortear um pouco o pessoal na hora da compra, né? De entender a coleção, né? É uma coleção, assim, acho que esses temas de fato contribuem, né, com a nossa formação humana de uma forma integral, né, Maria Si? Eu acho. Eu acho que essa é a grande contribuição da gente, da Paulus, né? Quer dizer, é uma consciência maior sobre a gente mesmo e sobre nossas ações no mundo, né? Que essa é a ideia, né? Para a gente ter uma consciência um pouco de quem a gente é, Sim, para a gente viver melhor e poder também fazer um mundo melhor à nossa volta, né? Acho que é sim. isso. Sempre Tinha uma aprendendo. piadinha do Schultz, aquele que escreveu o Charlie Brown e o Snoopy, mas é da menininha que ela é brava e ela faz uma lista para cada um dos amigos no final do ano com os defeitos deles, para eles melhorarem, se propor a melhorar. E aí elas perguntam, como você vai fazer isso com a gente? Ela falou assim, porque eu quero viver num mundo melhor. Eu acho que a Lúcia era terrível. E ela era um pouco a psicóloga dentro, ela tinha até ela atendia até, tinha um lugar, um bolso assim, que ela atendia quem lê Charlie Brown e mais Charlie Brown, o autor, né, o Schultz. O Schultz com o Charlie Brown e as menininhas, a Lucy, a Sally, enfim. E o Snoopy vai entender, saber dessas historinhas que é isso, a gente quer viver num mundo melhor, né? Sim. Maravilha. E a nossa coleção, né, Amor e Psique, também conta com grandes autores que nos ajudam a ser pessoas melhores, né, Marioci? Isso mesmo. Várias pessoas que buscam, né, buscam em si mesmo, ou são professores, dão aula, estão em pós. Então, quais são os autores, né, você está perguntando, da coleção? Nós tivemos inicialmente muito autor americano e europeu. Por exemplo, né, o James Hillman, que hoje tem toda uma linha chamada Hillmaniana, que são os estudiosos de James Hillman, que baseia muito a análise e a percepção do outro através das imagens que as pessoas trazem, né, que você tem sobre as coisas. Imagem é uma coisa muito importante. Tem o James Hollis, que o Robert Stein. O Hollis foi muito traduzido em americano, ele veio 2 vezes no Brasil, né? E ele é fácil de ler. Então, as pessoas captam fácil, se encontram, se entendem melhor. O Stein, o Bosnak, enfim, o Kauchet, que agora sobre trauma, que é um dos temas que está mais sendo buscado. A gente tenta trazer exatamente temas que estão presentes, então, que estão vibrando entre as pessoas, ou que o coletivo está buscando, entendeu? Então, em geral, tem sempre alguém trazendo, olha, mas você tem esse livro. E o Lopes Pedraza, isso é entre outros, né? Claro. Que ele o Pedraza é latino-americano, ele é da Venezuela, e a gente está até com alguns livros dele que tem toda uma linha de psicologia que está seguindo hoje o Rafael Lopes Pedraza. Então, mas a gente já traduziu até há muito mais tempo. Europeus, você tem a Wolfram, Suíça, o Firs também, o Carotenuto, que é italiano, né? E os brasileiros, a Marion, que eu já tinha falado, Marion Galbacho, Marcos Quintard, a Marfisa, da PUC a gente tem o Durval Faria, a Lúcia Vilares, tem a Denise Ramos, que não está aqui escrito, mas ela está presente, Alberto Pereira Lima, Vera Lúcia, enfim, Paes de Almeida, e o Inácio Cunha, que vem trazer esse último livro, ano passado,
sobre o mito cosmogônico dos tupinambás. Então, ele faz todo um estudo da religião tupinambá. E é muito bonito esse livro, entendeu? Que eu acho que é muito presente no momento que a gente está tentando compreender melhor os povos originários, não é? Claro, grandes nomes, né? Grandes autores mesmo. Né? Darilce, e conta pra gente um pouquinho, né, da coleção Amor e Psique em números, né? Quantos títulos mais ou menos nós temos? Quais são os mais relevantes? Então, nós estamos com mais de 100 títulos. O ano passado eu contei, acho que nós estamos com 110 títulos por aí. Muitas histórias, né? É bastante, né? E alguns estão fora de catálogo. Isso acontece porque não tem vendagem suficiente, Sim. etc. E é difícil, né? Também esse é um país que não lê, né? Então você ter vendas por isso que eu acho que é quase um milagre ter essa coleção, porque é difícil, né? Não é um hábito nosso Sim. muito de leitura. Mas surgiram nesses 40 anos muitas faculdades de psicologia, muitos até institutos de cursos de graduação, pós-graduação, cursos que eu diria soltos, módulos, Sim. mas que as pessoas vão porque querem conhecer mais sobre mitologia, sobre mais contos, enfim. E aí esses cursos todos, lógico, acaba tendo uma procura de livros, Sim. né? Mas mesmo assim é um número pequeno de leitores nesse país, né? Então é uma alegria, vamos dizer, a gente saber que essa coleção vende. Mas uns são mais vendidos do que os outros, né? Eu acho que alguns são vendidos pelo título, como Prostituta Sagrada. Esse é o campeão. Eu acho ótimo. Mas eu acho que os títulos, bem sabem os americanos, quando fazem romance, eles sabem colocar títulos. Sim. Porque é o que vende às vezes, né? Sim. Título, a capa, o jeito da capa, né? Depois nós temos o Meditação sobre os 22 Arcanos Maiores, que é anônimo. E é um livro dificílimo, profundo, mas também é muito vendido, porque você sabe que no Brasil tem uma área muito grande de gente que busca, que pesquisa, né? Sim. Sobre sistemas. E que é um tema super interessante também, dentro de um processo de individuação, né? As cartas do tarot têm uma passagem, eu diria. E você tem outros, a individuação dos contos de fada, o interpretação, que é muito vendido, a passagem do meio, as deusas e a mulher, porque eu acho que as mulheres buscam muito, e é uma linguagem fácil da Shinoda também. Sim. Então, quando as linguagens são mais acessíveis, ainda o pessoal lê mais, né? Sim. Consegue se entender, né? Não é a gente busca isso na coleção também, trazer livros que sejam profundos e que possam estar numa linguagem mais fácil para não né, as pessoas Para não distanciar, né? tanto, né? Trazer mais perto da alma e do coração. Ai, que bonito. E de fato, né, assim, acho que essa realidade que você coloca mostra e reafirma a importância dessa coleção, acho que não só para Paulo, acho que não só para a gente que está aqui envolvida com esse trabalho, mas para todo o Brasil, né, Maria? Isso é muito bacana. E é muito bacana porque, por exemplo, os encontros junguianos que a gente começou aqui, durou 7 anos, 2000 a 2007, ele, se eu não me engano, foi isso, mas ele teve repercussões, porque em outras capitais do Brasil, as livrarias também se propõem, eu acho que algumas até hoje fazem. Então, é interessantíssimo, né? Porque eles vão fazendo isso e vão
com o pessoal local, com o pessoal Sim. que é isso, né? O Brasil é muito grande, a gente precisa espalhar isso. Com certeza. E você também, além de coordenadora, é também uma grande escritora, uma das nossas principais autoras, certamente. E a gente destaca hoje, né, a sua obra História da Vida e a Vida das Histórias. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, o que é essa obra, o que a gente vai conhecer, o que a gente vai aprender nesse livro. Então, esse livro surgiu porque durante muitos anos eu dei aula sobre contos. Eu traduzi a interpretação dos contos de fada em 1980. Então, eu trabalhei esses 40 anos com contos, colecionando contos, lendo sobre contos, etc. E vendo a possibilidade de você trabalhar com contos na educação e na terapia, e no setting terapêutico. E aí os alunos me perguntavam, mas que conto eu dou, se for criança, que conto eu dou para fulano ou para Beltrano, dentro das histórias pessoais. Então eu comecei também a fazer uma organização de contos para a infância, contos para a juventude, de maturidade, de sabedoria. Os contos podem ser dados e contados para qualquer idade. Na verdade, eles não têm idade. Mas, vamos dizer que alguns focam mais uma época de desenvolvimento da gente. Sim. Então, esse livro eu inicio falando um pouco da importância dos contos, por que contar os contos, como que os contos eram usados para cura. Sim. Na Índia, e em alguns lugares, Marrocos, e como que isso, e hoje em dia tem uma grande contadora de histórias, a Laura Siemens, que conta para grupos de pessoas internadas com questões de drogas ou outras coisas, e ela, através dos contos, para as pessoas se reconectarem consigo mesmas, poderem entender um pouco mais, porque os contos, você não precisa explicar muito, ele entra direto, entendeu? E isso tem sido interessante. Quem leu, o feedback que eu recebi é que gostaram muito. Que bom. Então, espero que gostem. E durante o livro, eu vou colocando os contos também. Né? Eu vou escolhendo contos, acho que tem uns, deixa eu até, tenho aqui mais ou menos tem 34 contos no mínimo. Então, durante também, quem quiser conhecer contos, Sim. e eu trago contos da África, contos da Ásia, da Índia, celtas, porque eu acho que eles perpassam a nossa história através de todas as culturas. Sim. Então, eu acho que isso ajuda. Mas, por exemplo, só para você ter um exemplo, um conto de estruturação de personalidade, eu vou falar dos Três Porquinhos ou do Pinóquio, né? O que é necessário para o menino ser um menino de verdade. E a história do Pinóquio é muito mais complexa do que só mentir e ter o nariz grande. É muito maior que isso. Contos de relacionamento, contos relacionados ao mundo do trabalho. Enfim, é isso. Então, eu espero que através desses contos as pessoas entrem em contato, se identifiquem e entrem em contato consigo mesmas. E você destaca, assim, acho que na obra, e acho que toda vez que realmente você vai falar sobre o livro, que os contos fazem parte da nossa vida, e tem até uma frase que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ter um conto para cada fase da vida. O que representa essa frase? O que ela ensina pra gente? Porque você veja, tem esses contos, por exemplo, de infância. Depois de juventude, vai ter muito conto dos heróis. Eles saem com espada,
né? Conquistam o castelo, conquistam a princesa. Você vai ter contos sobre relacionamentos. Não é um conto árabe divertido, que é o marido teimoso e a esposa teimosa, que eles se bicam o tempo inteiro e depois acabam caindo em si do que está acontecendo. Sim. Também tem os contos, lógico, de Branca de Neve, Cinderela, que é a busca do outro lado, né? Quer dizer, da mesma forma que o príncipe encontra a princesa também encontra um príncipe. No fundo, olhar isso não só como, isso não existe mais, blá, 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 que as pessoas falam, mas olhar isso, quer dizer, encontrar o teu outro lado interno, não só fora, mas como dentro. Os contos, em geral, terminam bem. Alguns não, mas tem uns que terminam, grande parte, a gente gosta dos que terminam bem. Porque o Campbell vai dizer que a importância do final feliz é que isso te traz a esperança e uma redenção do ser humano. E a esperança na vida. Sim. Então, tem essa importância. Mas você vai encontrar contos para velhice, para maturidade e velhice. Tem um livrinho é livrinho, mas na verdade o conteúdo é ótimo, do Alan Shiner, que chama E Foram Felizes para Sempre. O que acontece depois que casam e foram felizes para sempre? Aquela briga que a gente sabe. Distâncias, etc. E esse livrinho vai trazer vários contos de casais e de histórias da velhice, entendeu? E tem os contos de sabedoria, que são os contos indianos, que vale a pena também a gente entrar em contato. Então a gente pode fazer para cada fase da vida encontrar esses contos. Às vezes, dentro da terapia, você vai poder jogar com isso, utilizar isso, mas precisa conhecer os contos, né? Sim, com certeza. E para a gente já ir finalizando, Marilci, queria que você contasse, né, um desses contos presentes no livro, até para dar aquele gostinho de quero mais para os nossos leitores. Olha, ótima ideia, Jennifer. Mas eu vou fazer o seguinte, a coleção já tem 40 anos, né? Mais, vai indo para mais. E já é uma fase madura, já está a caminho do envelhecimento. Então, eu vou contar para vocês um conto que eu coloco no livro, na parte que eu digo o legado, né? Que é assim, a gente precisa ter o idoso precisa ter uma perspectiva, né? E qual é, né? E nem todas as sociedades negam futuro ao velho, muitas dão, né? Nas sociedades primitivas, eles tinham ainda um valor, que possuíam conhecimento e tudo mais. E eu vou contar um conto italiano da Sicília, que chama Velho Casal. Perfeito. E ele é todo... A autora, Tim Panelli, ela coloca... O conto era curto, mas ela alonga, colocando uma filigrana de detalhes. Então, vamos lá. Ele havia sonhado com anjos. Não um sonho aterrorizante, mas também um não muito confortável. Ela e seu marido estavam muito velhos. Nós estamos no sopé da montanha, ele havia dito na noite anterior. E ela responde rindo, mas é sempre onde nós estivemos. E além do mais, há muitas coisas a fazer no sopé de uma montanha, meu amor. E ela sorriu enquanto pensava que depois de tantos anos ainda chamava de amore mio. E que ele a chamava de tesouro, ou tesouro. Muito tempo atrás, ela lhe havia perguntado, por que você me chama de tesouro? Ah, disse ele, quando eu era jovem, as uvas cresciam em vinhas nos bosques, como tesouros. E para mim você é como essas vinhas, pois o sabor da fruta é sempre uma surpresa, e seu valor nunca estava naquilo que as pessoas pensavam.
Nessa noite, enquanto descascava, num fim de tarde, na realidade, ela descascava batatas e pensou nas palavras do marido e ficou tão tocada que seus olhos encheram de lágrimas. E desde então, batatas, lágrimas e tesouro compartilham de um mesmo lugar em seu coração. Agora, revendo tudo isso, ela sorriu e, chamando o marido em voz alta, perguntou: Os anjos gostam de batata? E ele foi até a porta para ver se sua sobrinha Ângela estava vindo, pois ela costumava visitá-los de vez em quando. A mulher, pausadamente, falou: Não, eu só estava pensando se os anjos gostam de batata. E não era Ângela, né? Era Ângelo. E ele respondeu: Acho que você anda murmurando, pois eu não estou escutando mais nada. Mais tarde ela lhe perguntou no que se tratava, mas depois ele pegou a enxada e voltou a se preocupar com aquilo que o havia preocupado desde o amanhecer. Por quanto tempo ainda ele era capaz de trabalhar na terra, levantar a enxada e fazer coisas mais simples. Ele ultimamente tinha uma dor que sempre o incomodava. Ele fez uma figa contra ela e esperou passar. E quando a dor passou, as preocupações também se foram. E ele se sentiu em forma novamente. Os animais são abençoados, pensou ele. Nesse aspecto, os animais são abençoados. Encolheu os ombros com indiferença. Enquanto isso, ela pensava na troca de palavras, anjo, Ângela, e ela concluiu, ele simplesmente não me ouviu. Aí, nesse momento, ela senta na cadeira porque ela sentiu um pouco de cansaço. E ele lá fora olhou e viu a mulher sentando na cadeira e ficou assustado. Foi acudi-la. O que foi que aconteceu? O que você que quer? Ela não gostava desse tipo de atenção. Balançou a cabeça, afastando esse alarme todo. Niente, não voglio niente, disse ela. Não quero nada. Mas você quer um copo d'água? E lá foi ele pegar o copo d'água, dar para ela, enfim. Coisas que duas pessoas que viveram juntos muitos anos fazem umas pelas outras e ficam preocupadas na velhice quando elas começam a bambear. E aí ele fala, poderemos hoje ter um belo prato de ovos e batata frita para o jantar. E ela falou, estou pensando a mesma coisa. Enquanto isso tudo acontecia na casinha do vale, lá em cima, na estrada, passava um mestre e seu estudante, que vendo os dois lá embaixo, plantando, um com enxada e outro com as mudinhas, falou, o que eles estão fazendo? Aí o mestre falou, vai lá, pergunta para eles. Ele falou, eles estão plantando alguma coisa? Como é que eles podem plantar se eles nem vão ver crescer? Eles estão plantando vinhas. Vai perguntar, mas como? Eles estão plantando vinhas e nem vão tomar desse vinho. E isso não é uma tolice? E lá embaixo, o velho terminava de cavar, sua mulher começava a colocar nos buracos as novas mudinhas, com folhinhas tenras e verdes. E o rapaz desceu para perguntar, por que vocês estão plantando uvas nessa idade? E o velho respondeu, buonasera, boa tarde. E a mulher também, buonasera. E fala, boa tarde, mas por que vocês estão plantando uvas com essa idade? Aí, rapidamente, uma brisa passou entre eles, um olhou para o outro, e aí ele começa a dizer, o bom, o marido fala, e a mulher completa, nunca é perdido. E então, caminhando pela fileira plantada, eles continuam falando e repetindo, o bom nunca é perdido, o buono non è mai perso, em italiano. E o velho esperou um minuto, despediu-se de um rapaz e continuou seu trabalho. A mulher trazia água num balde para regar as novas mudas. O rapaz subiu a colina e, aproximando do mestre, ele perguntou, o
que será que eles querem dizer com isso? Bom nunca se perde. E o mestre pergunta, mas os dois falaram a mesma coisa? Sim, os dois falaram a mesma coisa. Aí o mestre diz, por causa disso, esse casal de velhos irá beber dessa vinha. Dessa vinha, mestre? Sim, daí. E os viajantes continuaram a caminho. O velho olhou para o seu plantio com satisfação e, murmurando algo consigo mesmo, foi acabando de regar. Olhou mais adiante e viu os carvalhos que ele havia plantado 5 anos atrás, que brincavam agora com o vento. E ele pensa, talvez amanhã eu vá até o bosque. O bom não se perde jamais. Que bonito, Marielci. Eu acho que esse é o legado da coleção. Com certeza. Eu agradeço muito estar aqui. Que esse seja o legado de todos nós. Com certeza, a gente que agradece a sua presença. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que a coleção, né, o conteúdo que essa coleção traz, a gente pode fazer vários outros episódios. Já fica aqui o convite também para que você volte quanto antes, porque a gente tem muita história para contar. Tá ótimo. Então, meu abraço para vocês e que bom participar disso com vocês. Estou feliz. A gente também. Muito obrigada. E a coleção Amor e Psique está disponível nas nossas livrarias pelo Brasil, também no nosso site, na loja.paulos.com.br e também nas nossas redes sociais no Instagram, Editora Paulos. Marielci, muito obrigada. E a você que nos acompanha, até a próxima.